Oi, pessoal, bem-vindos de volta ao meu canal. Hoje eu vim aqui para estudar com vocês um texto do Lacan chamado O Tempo Lógico e a Asserção da Certeza Antecipada. Vocês já leram esse texto? Já estudaram? O que vocês pensam sobre ele? Vem comigo, vamos estudar para ver o que sai aqui. Bom, gente, para começar, eu queria dizer que eu achei muito interessante que o Lacan escreveu esse texto antes dos escritos, né? É um texto bem antigo, assim, do começo, assim, do trabalho dele. E eu achei muito interessante ele já estar com esse pensamento, já estar atento a isso, né? Essa questão do tempo lógico. E o tempo é uma coisa que acaba caracterizando a psicanálise, né? Marca muito o funcionamento da psicanálise, até em relação ao tempo da sessão, né? Que não é fixo, não está ali de acordo com o relógio, né? Não é um tempo cronológico. A gente vai trabalhar com outro tempo, o tempo do inconsciente, né? Então a gente entende que não é o tempo do relógio que vai determinar o encerramento da sessão. Nesse texto do Lacan, ele vai começar falando sobre um sofisma, né, um enigma ali, e ele apresenta uma situação hipotética, assim, de que em um presídio, um diretor de presídio chama 3 prisioneiros e coloca ali esse sofisma para eles resolverem, e que quem conseguir achar a resposta vai poder ser libertado, né? E o que seria esse enigma, esse sofisma? Eles têm 5 discos, 3 brancos e 2 pretos. E aí eles vão colocar nas costas dos prisioneiros um disco. E eles chamam apenas 3 e decidem colocar apenas os 3 discos brancos. Então os prisioneiros eles não sabem que cor eles têm, fica fora da visão deles. Eles não sabem a cor deles. Eles têm que descobrir isso olhando para o que está acontecendo ali, né, sem poder conversar e apresentar uma resposta lógica para a resolução daquele sofisma para que eles possam ser libertados. O Lacan vai dizer que a solução seria que, em dado momento, os 3 prisioneiros passariam ali pela porta juntos, julgando que são brancos, que os discos são brancos. Por quê? Porque se eles fossem pretos, o comportamento dos demais seria diferente. Eles teriam tomado alguma atitude. Então eles pensam, bom, se eu fosse preto, os fulanos teriam feito outra coisa, então logo eu sou branco. E assim eles sairiam seguros de uma conclusão. E veja, uma conclusão que eles não têm certeza, mas uma conclusão que eles chegam depois de pensar e raciocinar e matutar ali e reparar no comportamento dos outros em relação a eles, para que eles possam chegar nessa resposta, né? E aí esse texto, gente, ficou na minha cabeça há muito tempo, assim, eu li, fiquei, nossa, o que que ele tá falando ali? O que que tá acontecendo aqui? O que que ele tá tentando transmitir? Isso faz parte também do pensamento lógico que o Lacan propõe, né? Então eu percebi que era justamente sobre isso, é menos sobre uma resposta, sobre achar ali um modo de concluir ali o enigma, né, o sofisma, e mais sobre o tipo de raciocínio e o tempo que se leva para isso. E também como a gente está sempre em relação aos outros, como é preciso prestar atenção ali no outro, na atitude dele, no que ele faz, para entender o nosso lugar. Isso faz parte da nossa constituição subjetiva. Então a gente não é sem os outros, nós somos seres sociais. A nossa noção de reconhecimento, ela vai vir do outro. Isso a gente pode relacionar tanto na vida, quanto também na transferência ali dentro do setting analítico, né? E desde Freud, a gente entende que o inconsciente ele é atemporal e que a gente precisa considerar o tempo que a gente leva para que uma mudança psíquica aconteça, né? Para que uma mudança realmente tenha um efeito na vida psíquica, digamos assim. E não é à toa que o Freud sempre fala, né? Aqui no canal eu trouxe alguns textos do Freud, e para mim sempre fica marcado isso de que é preciso dar tempo
ao analisante, é preciso respeitar esse tempo, é preciso lidar com as resistências. Então é preciso esse jogo assim de se questionar e faz parte do processo. E cada um vai ter o seu próprio tempo lógico para chegar a conclusões sobre si mesmo e para articular o próprio pensamento em torno das próprias questões. Isso vai ser muito singular, né? Muito próprio de cada um. E considerando também que as lembranças elas não voltam só como pensamentos, né? Como algo da lembrança assim na fala, mas também em atitudes, né? A pessoa vai agir de acordo com uma lembrança que está ali recalcada. Ou seja, é também por meio da ação que a gente vai repetir alguma coisa. Então, vai ser por meio da fala que o sujeito vai poder entrar em contato com algo da sua própria verdade, de uma maneira subjetiva. É por meio de uma incerteza, de uma dúvida, de algo que não está ali, que ele vai poder elaborar e que ele vai poder agir. Então, é isso que o Lacan vai também chamar de asserção antecipada, ou seja, o movimento ele vem antes de você ter certeza da resposta, como se houvesse uma resposta em si, né? Mas o movimento ele chega antes, você age antes. E o tempo que você tem antes de articular o pensamento faz parte disso. E é por isso que o Lacan vai falar sobre o tempo de ver, o tempo de compreender e o tempo de concluir. O tempo de ver, ele tem a ver quando o analisante, por exemplo, está ali num discurso muito fechado, muito redondinho, assim. Ele já sabe tudo. Um discurso que foi construído na sua constituição, em relação ao outro, algo que já está muito internalizado nele ali. Porém, um discurso sem muita implicação. E quando aparece um furo aí, uma coisa que, epa, será que não era bem assim? Quando aparece algo ali que difere dessa lógica toda construída e fechada, a gente vai dizer que é o tempo de ver, de abrir uma questão. E aí a gente vai para o tempo de compreender. E o que seria isso? Seria esse tempo que a gente vai tentar elaborar algo diante do que a gente viu. Quando hesitamos, questionamos, avaliamos o que a gente fala, o que a gente já construiu, e assim a gente vai construindo e desconstruindo algo ao mesmo tempo. É esse tempo questionador que vai partir de uma ausência, de uma dúvida, de um enigma e que vai movimentar o discurso e possibilitar outras coisas. E esse momento é muito importante para que o momento de concluir aconteça. Então a gente precisa ficar lá falando, ai, mas e isso, mas e aquilo, mas eu achava aquilo outro, mas será que não é? Será que é outra coisa? E isso vai nos levar a um saber que tem relação com esse momento de concluir. O momento de concluir, ao contrário do que parece, não é achar uma resposta ali, então é isso, acabou. Que seria assim por meio de um conhecimento, né, de uma coisa assim fechada. Tem muito mais a ver com aquilo que eu estava falando, de se deparar com um saber, de construir um saber sobre si. E seria esse saber que vai permitir com que o sujeito tome uma posição diferente diante do próprio desejo. Então ele vai conseguir se posicionar, ele vai tomar uma atitude em relação a isso também, sabe? E eu acho muito interessante, porque me lembra muito um dito, não sei se vocês conhecem, que é do Charlton Albert. E ele fala assim: conhecimento é saber que um tomate é um fruto. Sabedoria é não colocá-lo à salada de frutas. Então, veja, o conhecimento ele tem algo de redondinho, né? Algo completo, algo que isso é aquilo, né? Causa e efeito também tem uma coisa assim. Já o saber, ele é algo que você constrói, algo que você tem uma percepção e uma lógica diferente. Então, o analista ele vai estar ali nesses momentos à espera. E não é assim uma espera passiva, tá? Ele não está ali fazendo nada. Ele está atento e está esperando
esses momentos aparecerem para que ele possa intervir, que ele possa fazer uma intervenção. Então, o corte lacaniano ele vai operar nessa lógica, na lógica desses 3 tempos. Ele vai servir para que o analisante ele saia da deriva ou de uma repetição muito assim, que tá ali falando, 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 mas não tá escutando algo, como se ele tivesse ali numa busca incessante de sentido e aquele discurso não tá se movimentando, sabe? Não tá deslizando na cadeia significante, não tá fazendo um movimento. Então, o corte lacaniano ele vai operar nesses 3 tempos, no de ver, no de compreender e no de concluir, para ajudar nesse processo também. Mas tem isso, que cada um vai ter um tempo e uma lógica subjetiva e que a gente vai precisar respeitar e lidar com isso ali na transferência e tudo mais. E bom, gente, isso foi o que eu consegui construir e elaborar diante desse texto, diante dos estudos que eu fiz, para poder falar aqui para vocês também, e também, claro, para o meu próprio estudo, né? Para que isso também faça mais sentido para mim. Eu gosto muito de sempre revisitar coisas que são importantes, que é preciso estudar, entender, para melhorar, né, a nossa prática clínica, para ter uma ética ali. E, enfim, espero que eu possa ter ajudado vocês a elaborar alguma coisa disso. E acho que é isso, pessoal. Muito obrigada pela companhia, por estarem aqui comigo até agora. Por favor, se inscrevam no canal e te vejo no próximo vídeo. Beijinhos, tchau, tchau.